O nosso estudo, então, é a continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos entrar num novo capítulo, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, e o primeiro item será o maior mandamento. Nós temos aqui vários itens selecionados por Kardec, tratando dessas orientações de Jesus, em vários livros, né, de Mateus, de Lucas e tal. E aqui então vamos primeiro, antes de entrarmos nessa passagem, nesse conteúdo, né, só uma colocação aqui no primeiro item, nesse maior mandamento. Kardec separou o capítulo 22 do livro de Mateus, versículos 34 a 40, e ele fala de um debate que havia entre fariseus, saduceus e Jesus. Então, como só foi mencionado esse debate, eu fiz aqui um resgate dessa informação e trouxe para vocês aqui o contexto completo para entendermos exatamente do que se tratava naquele momento. Porque aqui logo no primeiro item temos assim, né? Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E naturalmente vai despertar em nós uma certa curiosidade para saber exatamente o que houve para que Jesus tivesse feito calar a boca dos saduceus. Inicialmente, fariseus eram aqueles tradicionais judeus que utilizavam os textos do Antigo Testamento para conduzir os valores da sociedade. Então eles se colocavam como sendo os responsáveis pela moral da sociedade, baseada então nesses textos antigos. E daí então eles eram chamados de doutores da lei. Já os saduceus, como Kardec lembra aqui na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte das notícias históricas, logo no comecinho, ele faz um resumo do significado de cada um desses grupos. Quem eram os escribas, quem eram os fariseus, saduceus, samaritanos, dentre outros. Os essênios também. Então, os saduceus, conforme Kardec nos apresenta, eles eram considerados materialistas daquela época. Eles seguiam algumas passagens dos textos antigos, das leis antigas, mas eles tinham crenças que afirmavam, por exemplo, a não existência da ressurreição, que era algo presente nos textos daquela época, que a alma desaparecia, assim quando o corpo físico também fosse destruído. Então eles não acreditavam que havia alguma coisa no mundo espiritual. Então podemos dizer assim que eram os materialistas. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam naquilo que dizia respeito à continuidade da vida do espírito. Então, Jesus dizia o seguinte para nós aqui. Eu vou pegar aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, e vou ler para vocês aqui a história toda, porque é interessante também da gente se instruir um pouco mais. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhe prepararei meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas de meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para seu campo, o outro para seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira, e enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto. Contudo, os meus convidados não foram dignos. Ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniam todos quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais. Isso, no caso, vestes nupciais,
São ali os trajes para participar desse ritual, dessa cerimônia. E indagou-lhe: amigo, como adentraste esse recinto sem as suas vestes próprias para bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Dá a César o que é de César. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Ou seja, para colocar Jesus ali numa situação de constrangimento, de contradição. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos: que te pareces? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: de quem é essa figura e essa inscrição? Responderam-lhe: de César. Então lhes afirmou: portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem essa resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Agora um outro item, Os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar o 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então isso aqui na verdade foi um enigma que apresentaram para Jesus, para saber exatamente se ele caiu em contradição na ideia de falar sobre a ressurreição do espírito, que viveria no mundo espiritual, já que os saduceus acreditavam que o espírito não continuaria a sua existência após a morte do corpo físico, conforme nós comentamos. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Depois aqui o maior dos mandamentos, que é outro item. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, retiraram-se em conselho. Aqui a gente vê a diferença de tradução. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que Jesus havia feito os saduceus calarem a boca. Aqui coloca que os saduceus ficaram sem palavras. Então, na verdade, nós temos assim que a essência dessa tradução, ela leva ao mesmo entendimento. Mas a intensidade dessas colocações são muito diferentes. Deixar uma pessoa sem palavras é uma coisa. Fazer aquela pessoa calar a boca, dentro da interpretação cultural que nós temos, é algo muito diferente. Mas, enfim, os saduceus então ficaram sem palavras. E aí então os fariseus reuniram em conselhos. E um deles, juiz perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Aí depois aqui embaixo, né, tem outra passagem também, que fala que Jesus é o Senhor de Davi. Mas aqui já é mais uma passagem de relação entre Novo Testamento e Antigo Testamento, não importa para nós nesse momento, né? Eu peguei esses trechos que foram publicados no site bibliaportugues.com, e ela é uma versão traduzida da Bíblia de King James, ou seja, do rei James, que é considerada uma das traduções mais fiéis aos textos originais. Então, toda vez que a gente ouvir falar sobre a Bíblia do King James, então nós estamos sabendo que, para os evangélicos em especial, que vivem tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, essa Bíblia é a referência que eles têm de melhor tradução, mais fiel aos textos então aos textos originais. Então, muito bem, li para vocês aqui quais foram os contextos, as situações que Jesus viveu, tanto com os fariseus como com os saduceus, sendo colocados à prova, colocando Jesus à prova a respeito da sua doutrina. E nós vemos uma situação bastante semelhante àquilo que acontece na doutrina. O próprio Chico Xavier, quando foi convidado lá no início da década de 1970 a participar de um pinga-fogo, claro que a bancada que foi montada, ela tinha ali espíritas. Era Herculano Pires, eram outros grandes estudiosos da doutrina espírita. Então, obviamente, eles não estavam ali para contradizer o Chico, mas para pedir que ele trouxesse explicações sobre temas que são polêmicos para a sociedade. Mas as perguntas que chegavam, seja através de vídeos, seja por telefone, que eles foram recebendo durante o programa, que a gente lembra, né, historicamente, esse programa foi considerado aquele que proporcionou maior audiência para o programa Pinga Fogo da então Rede Tupi. E depois tivemos uma segunda versão, também com a mesma audiência. Então, perguntas que chegavam, como o caso, a gente lembra daquele pastor evangélico que perguntou a Chico a respeito da reencarnação. Como é que nós podemos entender a reencarnação se Adão e Eva tinham sido os 2 primeiros seres criados? Então eles eram reencarnação de quem, se não havia ninguém antes? E aí o Chico, se saindo muito bem, chamou a atenção exatamente para a linguagem figurada que a Bíblia apresentava e não a linguagem literal, dizendo realmente que aqueles 2 foram os 2 seres que deram início ao mundo. E até mesmo ontem, no estudo do nosso livro A Gênese, eu falava para vocês de um documentário, o documentário Cosmos, essa reedição daquele documentário que foi na década de 1980, apresentado por Carl Sagan, agora foi pelo Neil Tyson, que é um astrônomo que seria ali o discípulo de Carl Sagan. E aí, num dos programas, quando ele fala sobre a distância das estrelas e o tempo que a luz demora para chegar, mostra que se uma estrela, de acordo com a análise espectral, com os dados científicos que eles obtêm dessas análises, então se uma estrela tem ali se encontra a uma distância de 3 milhões de anos-luz, significa então que o universo tem mais de 6 mil anos. E quando ele fala 6 mil anos, lembra exatamente aquilo que foi colocado por Moisés lá no livro Gênesis, dizendo que o mundo havia sido criado há apenas 6 mil anos. Então temos ali várias situações que a Bíblia também traz para nós, nessa linguagem figurada, ou então com uma tradução mal feita, ou com uma colocação que tem ali um sentido que para nós acaba provocando um pouco de confusão. Mas então o Chico também foi colocado. Neil, esse nome aqui, Neil Tyson. Esse é o nome do cidadão. Então, eu falei que ele é discípulo de Carl Sagan, Claro, porque Carl Sagan, que vamos dizer assim, que o inspirou a se tornar astrônomo. Ele conta um pouquinho dessa história lá no começo, num dos primeiros episódios desse seriado. Mas o que eu queria colocar para vocês então é que, como Jesus trazia uma nova doutrina que ia
em muitos pontos contra aquilo que era pregado tradicionalmente, é natural que ele fosse questionado. Mas muito mais do que questionado sobre aquilo que ele pregava, ele era desafiado, porque afinal de contas ele também estava desafiando as tradições e aqueles grupos religiosos que defendiam essas tradições. Então várias pegadinhas eram apresentadas, como no caso que a gente viu aqui agora, a parte de pagar os impostos a César, no caso da ressurreição dessas esposas. Aliás, esse é um tema interessante que ele traz para nós também uma curiosidade para conhecer um pouco mais do mundo espiritual, exatamente no que trata das relações humanas e das relações espirituais. Por exemplo, uma mulher que se casa e se torna viúva, e ela se casa de novo, e depois de um tempo todo mundo desencarna, quem que é exatamente o marido dela? Foi o primeiro marido ou o segundo marido? Então, embora para nós seja fácil de compreendermos, exatamente mostrando que o espírito tem total liberdade no mundo espiritual para se relacionar de acordo com suas afinidades e ao mesmo tempo se aproximar também de acordo com aqueles com quem existe uma sintonia, positiva ou negativa. Mas então, quando os saduceus perguntaram sobre essa questão, os fariseus no caso, perguntaram sobre essa questão, quem exatamente seria a esposa? Então, embora para nós seja fácil compreendermos essa liberdade que o espírito desfruta, na prática é muito diferente. E eu uma vez já me peguei pensando que eu queria ser uma mosquinha fluídica para estar presente no momento em que casais se encontram, aqueles casais que são felizes, casais que são infelizes, alguns casais que são ali praticamente escravizados emocionalmente, presos emocionalmente e também financeiramente, psiquicamente por outra pessoa, aqueles que se casam com outros. Como é que é feita essa relação? Casais que vivem numa situação muito dramática e no mundo espiritual aquele que acredita estar ainda casado, o outro não está mais casado. Então, são situações que, no mínimo, são curiosas para o nosso estudo, para saber exatamente como se desenvolve ou como se posiciona a nossa mentalidade no mundo espiritual a partir daquilo que nós vivemos no mundo físico. Então essa colocação que foi feita para Jesus é bastante interessante. E ele, como respondeu, como nós vimos aqui, deixa eu pegar rapidamente aqui, ele coloca tá aqui, ó, na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são todavia como anjos do céu. Isso mostra que o espírito, ao desencarnar, ele recobra a sua consciência e se vê em completa liberdade para decidir o seu próprio destino. Essa, pelo menos, é a ideia teórica. Na prática, como eu falei para vocês, é muito difícil. Muitos espíritos desencarnam se vendo como viúvos no mundo espiritual pelo fato deles terem morrido. Então isso é assim, eu estou aqui, mas a minha esposa ainda continua encarnada. A gente vê essa passagem, né? Bom dia, Regina. A gente vê essa passagem no livro Nosso Lar e também no filme Nosso Lar, que André Luiz tinha ficado durante um bom tempo no mundo espiritual. E aí então, 8 anos depois, ele queria visitar a família. E aí então, né, os orientadores de André Luiz disseram que ele deveria esperar, que não era tempo ainda, mas ele se tornou tão insistente que permitiram. E aí quando ele chegou em casa, móveis mudados de lugar, fotografias trocadas, e a esposa então se encontrava casada com outro homem, pouco tempo depois da desencarnação de André Luiz, né? Isso provocou nele um abalo psíquico muito grande, que rapidamente ele entrou em afinidade com aquela condição umbralina que ele viveu no início da sua desencarnação. Então a gente vê que na prática o espírito tem a liberdade. Ninguém tem contrato com ninguém no mundo espiritual, mas psiquicamente cada um lida de um modo diferente. Tanto é assim que nós temos espíritos que desencarnam e encontram seus pais ou reencontram seus filhos ao esses desencarnarem. Eu sou seu pai, você tem que me obedecer, porque ainda existe aquela mentalidade aqui do mundo físico, né? Então, várias e várias situações dessa relação no que diz respeito às colocações de Jesus, né? Então, só uma pequena introdução, né? Bom dia, Babudinho, Mahal, Miriam. Então, só essa colocação, esses parênteses que nós fomos abrindo,
para ilustrar um pouquinho mais essa passagem. Então, voltando aqui para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 1. Mateus, capítulo 22, versículos de 30 a 40. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então aqui a gente já viu o que aconteceu antes para chegarmos nessa situação. Kardec depois pega aqui no item número 2 duas passagens, uma do livro de Mateus e a outra do livro de Lucas, dizendo para nós: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele, porque essa é a lei dos profetas. E no livro de Lucas: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, duas passagens aqui novamente, reforçando essas colocações de Jesus. No item número 3, uma passagem retirada do livro de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse como que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, a sua mulher e os seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém o tal servo, lançando-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído esse servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E lançando-lhe a mão, a garganta o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-lhe aos pés, rogava dizendo: tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir seu senhor e lhe disse: servo mau, eu te perdoei a dívida toda, por que me vieste a rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará o meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Então essa passagem era interessante. Um homem que rogou perdão e foi perdoado, e ele mesmo, sendo perdoado, foi depois cobrar aquele que eram seus devedores e se comportou de um modo muito diferente. E isso ilustra bastante essa conduta de não fazer aquilo que fizeram por nós, ou fazermos aquilo que nós rejeitamos, nós mesmos fazermos aos outros. E depois a última passagem, Kardec aqui traz para nós uma análise a respeito dessa questão. Diz assim para nós: amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições,
compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, discórdia e mútua benevolência. Aliás, união, concórdia e mútua benevolência. Então Kardec fez uma pequena análise, porque o texto os exemplos que foram apresentados são autoexplicativos. Mas, analisando então aquilo que nós fazemos das nossas vidas, nessa nossa vida de relação com as pessoas, é natural, pelo fato de termos bastante cristalizado dentro de nós aquele princípio de que tudo que é para mim deve ser rápido e da melhor qualidade, e tudo aquele que é para o outro, eu faço aquilo que eu posso de acordo com a minha disposição e vontade. Então nós vemos que existe uma desigualdade, exatamente porque o egoísmo que existe em nós, fazendo com que o nosso bem-estar prevaleça sobre o bem-estar do outro, e essa cultura de que nós não temos grandes razões para fazermos grandes sacrifícios em benefício do outro, se os outros não fazem sacrifícios em nosso benefício. Eu vejo nos telejornais uma situação bastante curiosa com relação àquilo que nós vemos acontecendo dentro do meio político do nosso país. Existem medidas econômicas que vêm sendo tomadas, ou vêm sendo pelo menos apresentadas pelo governo atual, para conter gastos e tudo mais, e essa é uma necessidade. Não tenhamos dúvida disso, um governo sem recursos, endividado, envolto em muitas situações problemáticas de corrupção, de falta de confiança, a própria sociedade vivendo uma crise moral com essas instituições. As instituições não demonstram respeito pela sociedade e, por sua vez, a sociedade também não demonstra respeito pelas instituições. Tanto assim que a gente vê várias manifestações constrangedoras por pessoas que representam o poder público, coisa que no passado não acontecia. E hoje acontece exatamente porque essa mão dupla de desrespeito ela continua cada vez mais crescente. Mas o que eu observo, como eu falei para vocês, é que nós vemos então partidos, aliados e bases do governo se contrapondo com partidos que são oposição. Mas o detalhe curioso dentro dessa visão de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse, é exatamente que essas medidas, por mais impopulares que elas sejam, por mais dramáticas que sejam para a sociedade, que acabou se desregrando nos últimos anos e agora a conta veio para poder cobrar o seu valor, são medidas assim bastante dolorosas que afetam a vida de todo mundo, Então o governo propõe uma medida de austeridade, de controle dos gastos públicos, de investimentos e tudo mais, pelo fato de não ter esses recursos. E a oposição, naturalmente, procura de todas as formas, levantando aquela bandeira de trabalhar em benefício do povo, tinha essa mesma proposta de austeridade, de autocontrole, no momento em que apresentavam todo o seu conteúdo de governo no momento das eleições. Então, se por acaso o outro governo tivesse vindo, e não importa qual é o meu partido político, não sou, para facilitar para vocês, eu não sou partidário do governo atual, votei no candidato oposto. Mas o detalhe, independente da questão partidária política, é que aquele partido em quem eu votei antes das eleições, ou durante as eleições, tinha essa proposta de contenção de gastos. E o argumento era exatamente esse. Nós temos que consertar aquilo que foi feito equivocadamente nos últimos anos, pelos últimos governos. E agora que essas medidas estão sendo tomadas, esse governo que era oposição e que tinha a mesma proposta, acaba exatamente voltando ao contrário pelo fato de votar. É aquela história assim, eu não vou apoiar aquilo que você quer fazer, mesmo que eu quisesse ter feito isso se eu estivesse no seu lugar. Então assim, se eles estivessem no governo, eles queriam apoio para poder consertar, dentro daquela ideia, vamos consertar o Brasil.
Agora que esse governo tenta consertar o Brasil com essas medidas austeras, eles são contrários. Mas se estivessem no governo, estariam fazendo a mesma coisa. Então vemos que dentro desse jogo político, na verdade o que vale é uma oposição pelo prazer de ser oposto, pelo prazer de bloquear, pelo prazer de impedir. E não pensando de fato nas necessidades que nós temos hoje na nossa sociedade de controle do país. Então esse quadro público que nós vemos hoje, ele retrata exatamente essa questão, mas nós podemos sair desse quadro público e entrar na nossa vida social, pensando no momento em que eu estou dirigindo no trânsito, e eu gostaria que todos os carros saíssem da minha frente, para que eu pudesse ter uma vida tranquila. Mas quando alguém buzina atrás de mim, indicando que eu estou atrapalhando a passagem dele, aí então eu me sinto ofendido. Então vemos assim que situações das mais básicas, numa prestação de serviço, num espaço público, em todos os lugares, quando eu fico preocupado com as minhas necessidades, elas são prioridades. Quando eu penso nas necessidades dos outros, isso para mim é um constrangimento. É algo que me incomoda. O Gilson colocou não politizando, mas é preciso que fique claro que os problemas atuais não nasceram agora. Não, independente disso, Gilson, o Brasil vive sistematicamente tentativas de consertar alguma coisa que muitas vezes não foi definida ainda o que era. Então vários governos tentaram, acertaram, erraram, né? Então o que a gente vê hoje são situações problemáticas que surgiram em virtude dos últimos anos, mas que é algo que vem sendo semeado já há muito tempo, né? Então, assim, independente de quem estivesse agora no governo, certamente estaria tentando consertar. Mas aí vai depender do quê? De competência, vai depender também de apoio, vai depender também de sacrifícios, coisas que nós não temos hoje. Temos pouca competência, porque a política é um jogo de interesses, então você não escolhe aqueles que são os mais capazes, você escolhe aqueles que podem te dar maior apoio. O apoio que também precisa ser comprado, tanto é assim que nós vemos, né, que se você quiser o apoio de tal partido, você tem que dar para ele cadeiras ministeriais, ou cadeiras de secretarias. E a oposição, em vez de pensar se aquilo realmente é necessário para o benefício do país, ele quer, na verdade, prejudicar aquele partido para que ele possa se destacar. Então é esse vício que vem sendo perpetuado na nossa cultura, e na verdade isso acontece em todos os países, isso não é algo do Brasil. Nós temos hoje do Brasil problemas que surgiram, mas em outros países nós temos também esse mesmo jogo político, esse mesmo jogo de interesses, que na verdade procura beneficiar aquele que está no poder ou aquele que tenta tomar esse poder. E o povo, na verdade, fica simplesmente como massa de manobra, né? A Miriam colocou, eu fico pensando se nossas reivindicações são realmente coletivas. Basta a gente lembrar das greves, né? Hoje aqui em São Paulo nós temos uma greve de professores das escolas públicas que dura 70 dias. Então os professores querem realmente, têm reivindicações legítimas, mas a pergunta é, os seus interesses são maiores do que os interesses dos alunos? Certamente que sim, porque eu só posso fazer se eu tiver condições, mas aqueles que dependem desses serviços acabam ficando também em segundo plano. Mas eu trouxe para vocês, obviamente, um exemplo, né, do que acontece numa situação de grandes proporções. E nessa situação de grandes proporções, nós podemos ver ali o reflexo dessa ideia. Fazer aquilo que eu não quero que faça para mim, fazer para o outro. Então fazem assim porque não estão preocupados, porque o que vale na verdade é o jogo dos interesses. Então o egoísmo significa isso. O egoísmo diz respeito a uma situação individual, onde eu tenho preocupações com os meus interesses, depois eu tenho um interesse de uma pequena coletividade, no caso a família. A minha família, obviamente, é mais importante que a família dos outros. E depois eu tenho interesses de maior abrangência, interesses de classe, interesses nacionais até, interesses mundiais que vão beneficiar um grupo ou outro grupo. Então tudo é baseado nessa ideia do egoísmo. E esse egoísmo, então, deseja que os seus interesses sejam satisfeitos com a menor perda possível.
com o menor sacrifício possível. Essa é uma realidade que nós vivemos. Mas individualmente, amar ao próximo como a si mesmo, esse é o tema do nosso capítulo, partindo desse primeiro mandamento. Como a gente já comentou, amar ao próximo como a si mesmo, ele nos traz um pensamento a respeito do amor. Primeiramente, o amor por mim. De que forma que eu me amo e de que forma que eu entendo esse amor que eu devo cultivar por mim mesmo. Nós tivemos uma entrevista concedida ao programa Terceira Revelação, que era um programa da Federação Espírita Brasileira, hoje é chamado de Programa Transição. Então o Divaldo Franco foi entrevistado e falava exatamente sobre essa questão do auto-amor. Como é que nós podemos entender esse auto-amor? A entrevistada perguntou assim para o Divaldo: essa ideia do auto-amor não seria alimentar um certo tipo de egoísmo? Porque afinal de contas eu me amo tanto que eu quero tudo para mim. Então o Divaldo explicou primeiro que inicialmente era necessário que nós entendêssemos o que significa esse amor. Esse amor não significa eu tomar para mim aquilo que eu quero, mas eu primeiro entender realmente aquilo que eu quero, quais são as minhas reais necessidades. Porque aí sim eu posso escolher não apenas aquilo que vai me dar prazer, mas evitar aquilo que vai me provocar algum tipo de sofrimento. Que esse é o foco principal. Porque a gente pensa assim, eu me amo tanto que eu quero ganhar na loteria. Mas a gente não pensa assim, eu me amo tanto que se eu ganhar na loteria eu vou acabar descambando pelo caminho dos vícios, do egoísmo, então é melhor eu não ganhar. A gente não pensa dessa forma. O amor para nós não representa sacrifício. O amor para nós representa prazeres. Então tudo é assim. Eu me amo tanto que eu quero me relacionar com tal pessoa. Eu me amo tanto que eu quero aquele trabalho, mesmo que alguém tenha que perder emprego. A gente vê muito isso ontem assistindo aquele dramático e triste, decepcionante jogo de futebol que o Timão acabou perdendo. No intervalo tinha ali uma entrevista com um jogador de um outro jogo e ele dizia assim: nós ganhamos porque Jesus me abençoou. Jesus mudou a minha vida, Jesus que me colocou nessa carreira de sucesso e foi Jesus que me ajudou a dar essa alegria para essa torcida toda. Só que aquele jogador que bateu o pênalti, que errou, também era evangélico. E aí como é que fica aquela história? Jesus é corintiano, ele escolhe inclusive os sacrifícios. Tá? Então ele fala assim, eu sou corintiano e vocês vão ter que aprender com a humildade, então vocês não vão ganhar. Entendeu? Então o fato de nós sofrermos é aquela história. Muitas vezes a lei maior, a lei de amor, ela vem através do despertamento pela dor. Então nós estamos acordando. Né? Então, assim como Deus é brasileiro, levamos 7 da Alemanha, não é não? Então assim, Deus fala assim, os brasileiros vão ter que aprender com a dor, a cultivar a paciência, a simplicidade, a humildade. Então vão levar de 7-1 da Alemanha. Pronto. É a lei de Deus, a lei de amor que está se aplicando. Mas falando sério, naquela situação, o que nós observamos? É aquela ideia de que o meu interesse é maior do que o interesse do outro, inclusive evocando a imagem de Deus, a imagem de Jesus. Porque Jesus me ajudou e eu consegui me sagrar campeão. Então Jesus te ajudou porque você é bonitinho, porque você é fofo. Mas Jesus esqueceu do outro que perdeu porque ele tem alguma coisa que Jesus não gosta. É nessa ideia de egoísmo que nós vemos situações simples do cotidiano, no meio político, no meio esportivo, no meio social. Temos ali várias e várias situações. Se eu for para aquela instituição, se eu me tornar espírita, eu serei salvo, porque eu me torno mais inteligente. Mas aquele pobre coitado da igrejinha de porta de garagem, ele vai ficar no umbral sofrendo. Exatamente, Marral. Então, na verdade, nós temos que pensar, quando se fala em auto-amor, não é o amor prazeroso, mas é o amor progressista, é o amor que exige muitas vezes de nós sacrifícios, em virtude dos vícios que nós temos hoje, em virtude das dificuldades que nós mesmos criamos. Daí então, esse mundo de provas e expiações que nós vivemos hoje, com tanta gente, com tanto espírito. Nós nunca pensamos nisso, né?
o Emmanuel trouxe para nós ali algumas colocações. Na verdade eu não me recordo se foi Emmanuel, mas eu acho que foi ele, dizendo que a quantidade de espíritos desencarnados são 7 vezes maior, é 7 vezes maior do que os dos encarnados. Se nós temos aqui então 7 bilhões de pessoas encarnadas, nós temos 49 bilhões de desencarnados. Todos esses espíritos vinculados ao mundo de provas e expiações. Então, se temos tanta gente assim, presa num ambiente como esse, criando situações dolorosas, depois expiando e passando por provas regenerativas e tudo mais, pois é, Brás. Então, se todos nós passamos por situações assim, mostra exatamente essa nossa infantilidade, essa nossa imaturidade, que se reflete exatamente por esse comportamento egoísta que nós temos. Então o auto-amor, entendemos de que forma que nós temos que nos amar, ele começa acima de tudo com tudo aquilo que eu preciso fazer de sacrifício para o meu bem-estar, para a minha real felicidade. Eu tenho que parar então eu tenho que me alimentar direito. A dieta é um sacrifício que eu preciso fazer pelo amor que eu tenho ao meu corpo, para ser um corpo saudável, para ser um corpo equilibrado. Os meus relacionamentos, não subjugar o outro aos meus caprichos, exatamente porque eu sei que se eu fizer provocar dor no outro, essa dor vai se reverter contra mim também. Substâncias que eu deixo de usar, comportamentos que eu deixo de ter, desejos que eu tenho a intenção de satisfazer. Eu tenho que me perguntar, como espírito imortal que eu sou, como um espírito querendo crescer, tudo aquilo que eu escolho para mim, em nome desse amor próprio, desse auto-amor, isso para mim é realmente benéfico ou não? Então, na verdade, a demonstração desse amor viria muitas vezes muito mais como sacrifício do que como conquistas. Eu vou começar a dosar aquilo que eu falo, eu vou começar a dosar aquilo que eu penso, a forma como eu me relaciono, eu vou tentar disseminar o bem onde quer que eu esteja. Então, a partir do momento em que eu começo a entender o que significa esse amor por mim mesmo, que não é a satisfação a qualquer preço dos meus interesses em detrimento do sofrimento do outro, mas que eu possa sacrificar aquilo que me faz mal e cultivar aquilo que realmente me faz bem dentro desse processo de crescimento moral, quando eu começo a entender o que significa esse auto-amor, aí eu estou em condições de começar a amar o próximo. Daí então o pensamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, antes de amar alguém, eu preciso aprender a me amar. Eu sei que um relacionamento afetivo saudável para mim é aquele em que existe respeito, é aquele em que existe compreensão, é aquele em que existe participação, é aquele em que existe renúncia. Se eu desejo esse tipo de relacionamento feliz para mim, porque liberdade, nós podemos colocar aqui vários tipos de valores e condutas que vai proporcionar felicidade no relacionamento. Se eu desejo tudo isso para mim, por que quando eu me relaciono com o outro eu quero que ele seja escravo afetivo dos meus interesses? Então eu começo a entender, se eu quero tudo isso para mim, eu espero também oferecer para o outro esse mesmo pacote de valores, para que ele também possa ser feliz. Aquela ideia de que eu te amo demais e eu preciso de você, mas muitas vezes o outro não precisa da gente. E aí então nós falamos assim, não, então você não me ama. Então poderíamos discutir sobre várias situações dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional. E na verdade nós somos instigados constantemente a termos esse tipo de comportamento. Por exemplo, quando eu faço uma prece pedindo que Deus me ajude a arrumar um emprego naquela empresa, numa entrevista que eu vou fazer, até aí tudo bem, porque afinal de contas é uma entrevista e é uma vaga que eu vou conquistar. Só que nós nos esquecemos que várias outras pessoas também têm necessidades daquele emprego. E aí eu peço a Deus que me beneficie e me esqueço que Deus também poderia beneficiar o outro. E nós fazemos esse pedido. E qual é a resposta que o mundo espiritual nos oferece nesse caso? De acordo com o merecimento de cada um, de acordo com a necessidade da instituição, de acordo com o merecimento de cada pessoa. Então essa concorrência que existe no mundo espiritual, aqui no mundo físico, é muito diferente da visão que nós temos do mundo espiritual.
lembrando mais uma vez daquele comportamento antes do jogo de futebol, em que todos os jogadores se reúnem no meio do campo e fazem aquela prece ardorosa, gritada muitas vezes, né? Aquela prece repetida, não, nós vamos ganhar, Pai nosso que estás no céu, blá 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 blá. Aí Deus vai falar assim, então já que você rezou para mim antes, então eu vou te dar essa felicidade de você ganhar o campeonato, e o outro que não rezou, ele que se perca então. E aí nós temos aquela velha história clássica, né, do Campeonato Baiano, que diz assim, que se o Campeonato Baiano fosse disputado, né, numa final por dois grandes times, acabaria em empate, porque os dois fariam trabalhos dentro da Umbanda, do Candomblé, seus santos, para que pudessem ser vencedores. Então o outro faz ali um trabalho numa esquina, o outro faz um trabalho na esquina. Qual o trabalho que é mais forte? Então nós ainda temos constantemente essa provocação de procurarmos aquilo que é bom para o nosso bem-estar. Só que nem sempre aquilo que nós queremos para o nosso bem-estar é algo positivo para a nossa real felicidade. Porque nós queremos, na verdade, aquele prazer momentâneo, independente das consequências, independente daquilo que envolve, ou das pessoas que estão envolvidas naquela situação. O Hermes colocou, né, mais 2 times rezam, Deus fica na maior sinuca. Pois é. Aquele jogador assim que levanta os braços assim, aquele goleiro, né, que levanta os braços e fala assim, Deus me ajuda a pegar esse gol. Aí lá na frente chega o jogador que vai bater o pênalti, faz o sinal da cruz. E agora? Então vemos que na verdade nós vivemos ainda uma grande imaturidade dentro dessa nossa relação com Deus, principalmente porque os nossos interesses ainda são muito confundidos com aquilo que nos proporciona prazer e aquilo que nos proporciona algum tipo de felicidade. Porque o prazer, nós queremos tudo. A verdadeira felicidade, que começa com essa educação moral, nós queremos muito pouco. Mas por que nós queremos muito pouco? Principalmente porque nós ainda não compreendemos o real significado de felicidade. E isso faz a gente retomar aquele raciocínio que várias vezes já trouxemos para cá, que nós não sabemos o que é felicidade, nós não sabemos o que é o amor, nós não sabemos o que é a justiça. Tudo aquilo que nós achamos que sabemos, se nós analisarmos detalhadamente, nós vamos perceber que nós transformamos esses valores em algo que diz respeito aos nossos interesses particulares, não o interesse coletivo, não o interesse do outro. Tanto que nós falamos assim, né? Quem são as pessoas que você ama? São aquelas que também me amam, obviamente. Como é que eu vou amar alguém que não gosta de mim? Então se o outro faz um chamego, se o outro... né? Na verdade, Pitoco, bom dia. A gente lembra aqui que Deus recompensa, na verdade, não porque Ele diretamente escolhe, mas simplesmente porque mostra que dentro dessa dinâmica social que nós vivemos, se você estuda mais, se você trabalha mais, se você se dedica mais, é natural que você conquiste aquilo que você busque. Só que envolvido a isso também nós temos um planejamento que envolve a vida de cada pessoa que nós não entendemos. Por que mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe, eu vivo nessa pobreza, nessa dificuldade, e o outro que não faz nada fica esbanjando o dinheiro? Isso também faz parte de um outro tipo de prova que nós ainda não entendemos. Mas que existe na vida de cada um, que na verdade aquilo que o outro atualmente vive com essa ideia de prazer, na verdade ele está se algemando a uma vida de sacrifício futura pelo fato dele não aprender, não saber valorizar aquilo que ele tem hoje. Então existe uma lei de causa e efeito, que ela tem uma ação imediata, ou tem uma ação em médio prazo, ou tem uma ação a longo prazo. E cada um segundo as suas obras. Vai com Deus, Brás, bom dia. Não tenha dúvida disso, Gilson. Né? Essa questão do esporte, até mesmo eu já comentei com vocês, que o esporte, na verdade, é uma forma de nós extravasarmos os nossos instintos. Tanto é assim que os Jogos Olímpicos, conhecendo um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos, nós lembramos que na Grécia, eles foram apresentados como formas de disputa entre cidades para evitar que houvesse mortes. Então, em vez de você apresentar o seu soldado para matar o seu soldado, ou o meu exército para matar o seu exército, me apresenta o seu melhor atleta, que eu apresento o meu melhor atleta. Quem ganhar a corrida ganharia uma coroinha de ouro. Então, na verdade, tudo aquilo que é manifestação esportiva
ela deve ser questionada nesse sentido. Qual é exatamente o sentido moral desse tipo de prática? Desse tipo de interesse? Desse tipo de paixão? Porque é algo que nós não podemos desfazer. Não adianta imaginar assim, não, agora que você sabe que o esporte é uma coisa que não tem interesse para o seu crescimento moral, você vai deixar de torcer pro timão. Até parece, né? É essa encarnação e mais outras tantas, até eu me livrar desse interesse. Mas mesmo sabendo disso, é uma coisa que nós temos, é uma paixão que nós cultivamos. A única diferença é que é aquela torcida mais contida, é aquela paixão não agressiva, que você vai curtindo satisfação. E o prazer, quando o time dá essa satisfação e prazer, né? Coisa que atualmente a gente não tem tido muito disso, mas é algo assim simplesmente como um prazer momentâneo. Assim como você gosta da música, assim como você gosta da cultura, assim como você gosta de um estilo de vida. Mas a gente vai se desapegando cada vez mais. Até nós entendemos que aquilo pode ser bonitinho, pode ser interessante, mas em nenhum tipo de benefício traz para o meu crescimento moral. Só que o nosso mundo ainda não está preparado para esse tipo de transformação. Esse é o grande problema. E aí nós vemos então que tudo aquilo, né, no caso da cultura, nós temos ali cinema, teatro, televisão. Aquilo serve para quê exatamente? Para instigar as nossas paixões. É a sensualidade, é o romance, é a agressividade, é a intriga, é o medo, né, assim dizinho. Então nós buscamos esse tipo de satisfação, esse tipo de prazer, porque faz parte da nossa realidade. Nós temos ainda esses elementos instintivos dentro de nós. Foi perguntado, certa vez, aos espíritos sobre o entretenimento que existe no mundo espiritual. Porque nós vemos muito isso, né? Kardec coloca no que o espírito estuda, o que o espírito trabalha. Tá, e entre trabalho e estudo, ele tem ali o seu momento de folga, em que ele cultiva aquilo que para ele é prazeroso. Quais são os tipos de prazeres que os espíritos buscam? E aí o espírito disse para nós, né, sobre essa questão mais cultural, mais instrutiva, mais científica, de acordo com a tendência de cada um, mas ele disse claramente, seria para vocês um tédio insuportável aquilo que para nós é entretenimento. Porque imagina você ficar sentado, durante horas, sentado num banquinho, vendo um coro de crianças cantando hinos de louvor. E você pensando no clássico Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Brasil e Argentina, vendo o MMA, um quebrando a cara do outro, vendo aquela novela, naquele capítulo imperdível de Nego Rolando Escada, e você vendo crianças entoando hinos de louvor. Então nós temos valores diferentes que vão se modificando conforme o espírito vai crescendo e vai se transformando. Então o mundo espiritual, por mais interessante que possa parecer, de imaginar que quando você desencarna você vai viver de todas as graças celestiais, pelo contrário, a maioria de nós fica ligado no que acontece aqui. Exatamente porque é aqui que se encontra o tipo de música que eu gosto, o tipo de cultura que eu gosto, o tipo de esporte que eu gosto, o tipo de vida social que eu gosto. Então muitos espíritos estão no mundo espiritual se sacrificando, com aquela vontade de participar de uma balada, com aquela vontade de assistir alguma coisa, mas ele está preso lá. Então ele fala assim, é aqui que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que ficar. Mas que na verdade não é ali que ele quer estar. Então ele começa a identificar aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer. Mas isso depende do quê? De muita força de vontade, isso depende de muito esforço e muito sacrifício. Sacrificar a si mesmo, sacrificar os seus próprios interesses. É aí que a gente começa a entender, principalmente, essa ideia do alto amor. E nós tivemos, principalmente aqui nesses programas que são mostrados na televisão de entrevistas, palestrantes que abordam essas questões. Por amor a si mesmo, o Dr. Alberto Almeida fala sobre isso. O alto amor, Divaldo fala sobre isso. Tantos e outros textos de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz, de outros espíritos que são para nós instrutores, que falam sobre essas questões. De que forma que nós temos que entender
o amor por nós mesmos, e depois fazer com que esse amor se reflita sobre os outros. Aí então eu serei capaz de seguir esse mandamento, que diz assim para nós. Rapidamente aqui em cima no início: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Mas como é que eu vou esperar que alguém me trate bem, se na verdade eu quero que ele faça aquilo que para mim é satisfatório, e não aquilo que é bom? Eu acabo transformando o outro então em escravo dos meus desejos. Eu quero que você faça aquilo que para mim é maravilhoso. Mas será que o outro está disposto a fazer isso? Será que ele tem condições de fazer isso? Será que ele também não deseja ser feliz, em vez de ser escravo dos meus interesses? Então nós vivemos por nós, e quem está à nossa volta deve satisfazer esses interesses. E não vivemos para os outros compartilhando essas conquistas, esses sacrifícios, compartilhando essa real felicidade. A Tiene colocou: quando criança eu não queria ir para o céu, era muito monótono, e o inferno era quente demais. Pois é, mas essa é uma frase, Tiene, que a gente tem hoje. A gente vê muito isso nessas piadinhas que são colocadas na internet, o que as pessoas falam, dizendo assim, né, eu prefiro ir para o inferno, porque lá a coisa é agitada, o céu é muito monótono. E as pessoas falam isso com seriedade, colocam essas frases como sendo ali a referência daquilo que elas pensam. Então elas acham que viver uma vida de prazer é muito mais interessante do que viver uma vida de reflexão, uma vida de sacrifício e de crescimento. E realmente para nós, a princípio, parece ser uma coisa assim muito chata e insuportável. Que nós queremos mesmo cultivar essas delícias que o mundo apresenta para nós, trazendo para nós essas sensações e tudo mais. Então, quando nós começamos a estudar a doutrina, e aí a grande importância que os espíritos mais elevados têm, quando se apresentam para nós, e eles falam, é essa felicidade que eu vivo, e tenho certeza que é essa felicidade que vocês precisam alcançar. E aí então a gente começa a perceber Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, aqueles espíritos que a gente pergunta como é que eles podem ser felizes, vivendo essa vida muito chata de fazer tudo que os outros ficam pedindo, ajudando os outros o tempo todo, e eles exatamente, o que eles buscam? Que a gente já se perguntou sobre isso, daqueles espíritos que desencarnaram, que se tornaram referências para nós, o que eles buscam de satisfação, o que é para eles serem felizes? O que eles fazem naquele momento que só pertence a eles? Quem eles encontram, o que eles gostam? Nós sabemos, porque nós temos aqui a realidade batendo aqui na nossa cara, né? Mas e quando nós chegarmos no mundo espiritual e começamos a nos desapegar do mundo material? Quais serão exatamente os nossos interesses? O Mahal colocou, não seria egoísmo nosso querer atendimento VIP da parte de Deus? Não tenhamos dúvida disso. Tanto que eu coloquei para vocês o exemplo do futebol. Eu rezo para Deus e falo, Deus, me ajuda a ganhar esse campeonato. E aí acaba o campeonato, ele ganha, aí ele chega ao microfone e fala assim, glória a Deus pela minha conquista. Quer dizer, glória a Deus e uma desgraça de Deus para aquele que não conquistou? A mesma coisa do emprego. Deus, eu preciso trabalhar naquela empresa. Aí um pobre coitado é demitido e a vaga aparece. E ele fala, Deus me ajudou, graças a Deus. Graças a Deus. E aquele que perdeu o emprego? Que tinha família, que tinha compromissos? Como é que nós podemos entender isso tudo? Então vemos que realmente nós esperamos que Deus nos atenda. E quanto mais fé nós temos, esse que é o pior, maior esse é nosso egoísmo nessa relação íntima com Deus. Porque eu frequento, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu rezo. Então Deus vai me dar tudo aquilo que eu quero. E mais uma vez nós nos esquecemos daquilo que nós queremos e daquilo que nós precisamos. É aí que está então o grande problema. Então, meus amigos, ao falarmos sobre aquilo que nós podemos oferecer ao outro, como disse aqui Lucas, no item número 2 aqui do Evangelho, segundo o Espiritismo, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. E assim, em Mateus, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então eu quero que os homens me façam. O que eu vou pegar exatamente dos homens?
das pessoas à minha volta me sirvam naquilo que eu quero. Eu quero me apaixonar por você e quero que você me ame. Eu quero que você faça esse trabalho, mas eu não quero fazer uma contrapartida para você. Eu quero aquele espaço, eu quero que você saia daquele espaço para que eu possa ocupar, mas eu não vou ceder meu espaço para você. Então começamos a analisar nas nossas relações o que nos motivam a estarmos próximo das pessoas. O que exatamente eu espero que elas me ofereçam, e depois a gente faz aquele exercício de inversão de papéis, imaginando o que ela também espera que eu faça para ela. Então, na verdade, nós vivemos por enquanto num círculo vicioso, porque eu não sei exatamente aquilo que é bom para mim, eu sei aquilo que é prazeroso, e muitas vezes o prazer pode sair caro. E o outro também não sabe o que é bom para ele. Ele também não consegue se amar adequadamente e eu também não consigo me amar adequadamente. Consequentemente, nós não conseguimos nos amar adequadamente. Quando falamos nós pensamos a princípio em nós com alguém próximo. Mas vamos pensar nas pessoas na rua, nas pessoas em outros países, lá na China, no Afeganistão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Colômbia, na África. Vamos pensar nessas pessoas comuns. Porque o mundo de provas e expiações, ele é composto por essa esmagadora maioria de pessoas que sequer tem consciência dessa realidade evolutiva. Bom dia, Oculta. Eles vivem o dia a dia, o cotidiano, instintivamente, naquele seja o que Deus quiser. E Deus já estabeleceu essa lei para aquilo que Ele quer e quais serão esses resultados, quais serão essas consequências. Esse é um problema forte que nós temos hoje. O Gilson lembrou aqui de uma frase bastante clássica para nós. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que posso modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. O detalhe, Gilson, é que apesar de nós aceitar as coisas que nós podemos modificar, aceitarmos aquelas que não podemos modificar também, muitas vezes nós não temos uma referência de onde nós queremos chegar. Eu faço tudo aquilo naquele momento. Só que, na verdade, se nós não tivermos um propósito maior, para saber para onde eu vou, para onde eu quero chegar, não importa o que eu faça, eu vou continuar dando voltas. Eu vou até conseguir dar um passo à frente. Mas esse passo à frente é em qual direção? Se nós não estabelecemos uma meta, e essa meta para nós temos o conhecimento das leis de Deus, que falam sobre o nosso crescimento, falam sobre o nosso desapego, fala sobre o nosso a evolução que nós teremos dentro daquele mecanismo de reencarnação, de lei de afinidade. Se nós não tivermos nada disso, por mais que eu faça, eu vou fazer porque disseram que eu tenho que fazer sem consciência do que eu estou fazendo. É daí então que esse autoconhecimento, que o próprio Santo Agostinho trouxe para nós, lá na famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o autoconhecimento, tendo como referência, lembrando que esse autoconhecimento proposto por Santo Agostinho, que falava todos os dias, todas as noites, eu coloco a cabeça no travesseiro e faço uma revista do que eu vivi durante o dia, daquilo que eu acertei, daquilo que eu errei e tudo mais. Mas como é que eu posso falar sobre certo e errado se eu não sei ainda o que é o certo e o errado? Olha mais um problema que nós encontramos. Para mim o certo é aquilo que me faz bem. Mas eu sei de fato o que é que me faz bem? Então continuamos andando, batendo cabeça uns com os outros, sem sabermos exatamente o que nós temos que fazer. É daí então que vem o estudo para nós. A observação. Observarmos aqueles espíritos que nós entendemos que são bem-sucedidos nessa tarefa evolutiva. Daí essa quantidade de manifestações que Kardec apresentou para nós, espíritos dos mais variados quilates. Mas nós colocamos aqueles de alto quilate, que falam exatamente sobre tudo aquilo que viveram, sobre aquilo que conquistaram, sobre aquilo que aprenderam. E aí então nós utilizamos esses espíritos como referências. Eu quero ser aquele espírito. Mas a pergunta é, será que nós queremos mesmo?
Imaginar um espírito que viveu dentro da sua religião, dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, dentro do sacrifício. Será que nós conseguiremos viver dessa forma? Sabendo que no dia a dia nós vamos encontrar com gente que vai ser muito legal, que vai ser aquela balada toda. Então a gente começa com pequenas mudanças, obviamente. Mas mesmo essas pequenas mudanças, se elas não estiverem focadas numa direção, serão mudanças que muitas vezes não terão grande repercussão no conjunto geral da evolução do espírito. Tá, eu estou fazendo bem. Tá, mas você está fazendo bem por quê? Ah, porque eu gosto de ser bom. Tá, ele vai conquistar aquilo que ele quer. Agora eu posso pensar, eu sou um espírito imortal, eu estou fazendo um planejamento para a minha vida, estou levando comigo pessoas que também estão em condições de crescer, então eu vou trabalhar por isso. Pronto, eu estou focado naquilo. Aí sim eu tenho um objetivo maior. Para a gente poder finalizar, utilizando aquela referência do esporte, todo atleta, ele se esforça, ele treina, ele se dedica, ele se sacrifica para alcançar um título. E nós, dentro do campo moral, por que nós fazemos tudo isso? Para alcançar que título exatamente? Por isso, então, nós temos essa grande dificuldade para lidarmos com essas nossas ações. Então fica muito mais fácil eu optar, já que eu quero ser feliz no mundo espiritual, eu vou ao encontro de Deus. Aí eu começo a frequentar as instituições, me torno religioso, tenho ali as minhas práticas, mas porque eu acho que aquele caminho vai me levar para onde eu quero. E aí nós temos quantos espíritos no mundo espiritual se decepcionam pelo fato de terem vivido uma vida religiosa, mas não terem se comportado dentro daquela filosofia que abraçaram. Mas eu vivi o tempo todo, eu era dessa religião, eu lia, eu fiz ali, tive tais sacramentos, fiz tal coisa, e eu estou sofrendo por quê? Porque ele acreditava que aquela instituição proporcionaria a ele a felicidade que ele deseja. E na verdade a felicidade existe dentro de nós. E somos nós que estamos construindo essa felicidade. E para que ela de fato germine, há a necessidade de nós aprendermos a trabalhar dentro desse campo moral. Eu estou fazendo de fato aquilo que me faz feliz. E a partir dessa felicidade, eu sou capaz também de transmitir para os outros essa mesma condição íntima. Então, por isso, sempre, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Amar ao próximo como a mim mesmo. Mas o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o que significa amar a Deus? Significa fazer cumprir as suas leis. E que para nós, a referência que nós temos das leis de Deus, foi aquilo que Jesus trouxe, foi aquilo que Kardec desenvolveu, foi aquilo que outros sábios trouxeram para nós, falando sobre esse progresso moral que o mundo precisa alcançar. Então a melhor forma de demonstrar um amor é praticando aquilo que está de acordo com os interesses de Deus, que se manifestará através desse amor. É aí que a gente vai conseguir crescer de fato e fazer com que a nossa vida seja realmente produtiva. O Newton colocou, é muito difícil mantermos todo o aprendizado do centro aqui fora, com toda essa influência. Se fosse fácil não teria graça, né, Newton? Se seria fácil, seria uma coisa muito monótona. Então toda conquista ela deve ser valorizada, deve ser com sangue, suor e lágrimas, como se diz popularmente. Mas cada conquista, por maior que seja a dificuldade, principalmente para nós que estudamos, que temos essa compreensão um pouquinho mais clara na nossa mente, toda conquista que nós temos, ela é para nós muito valorizada. Porque de fato a gente conseguiu vencer um aspecto da nossa personalidade e nós temos o reconhecimento que de fato isso aconteceu. Eis aí então o grande desafio para todos nós. Sabemos o que tem que fazer. Precisamos agora colocar em prática. Essa prática vai depender do conhecimento de cada um, da intensidade de cada um, do interesse de cada um. Com esse propósito de quais são as opções que nós temos. Muito bem, então nós lemos aqui algumas passagens do Novo Testamento.
Lemos aqui também as orientações que Kardec trouxe para nós. E o próximo tema que a gente vai estudar, dentro desse nosso amar ao próximo como a si mesmo, é falar sobre dai a César o que é de César, e depois a Deus o que é de Deus. Nós vamos entender exatamente qual é a forma que nós, encarnados, devemos nos relacionar com o mundo físico. Sabendo que somos espíritos imortais, sabemos que nós não pertencemos aqui. Porque é muito comum pessoas viverem grandes sacrifícios em nome do crescimento espiritual, sem se preocuparem com as responsabilidades assumidas quando da vinda para o mundo físico. Então o espírito não veio para cá para viver de luz, ele veio para cá para cumprir compromissos. Então é isso que nós vamos estudar no nosso próximo encontro na semana que vem. Bom, fechando por aqui então, pessoal. Beijo para todos. Eu vou passar para o professor que vai fazer o encerramento para nós.